Bom dia, pessoal, para quem está aí. Bom dia. Esperar uns minutinhos, ver se mais alguém aparece. 9-1. Cadê? Pessoal, vou dar continuidade na aula e quem chegar depois vai pega o início depois lá pelo YouTube lá. Então, a gente vai falar sobre hidrografia, galera. Então, a gente vai estudar nessa aula alguns conceitos relacionados ao tema, a hidrografia. E na aula de amanhã, a gente vai falar um pouquinho sobre a hidrografia do território brasileiro, a hidrografia do Brasil. Né? A gente vai acabar comentando alguma coisa aqui pela relevância que tem as bacias hidrográficas no Brasil a nível global, né? Então, a gente tem aqui a distribuição das águas no planeta. Ah, tá, desculpa, eu tô com o material errado aqui. Peraí, não é isso que eu queria compartilhar, né? O PDF fica mais organizado. Enfim, o PDF fica mais organizadinho. Então, a gente tem a distribuição da água pelo planeta Terra, né? A gente tem um planeta com uma abundância de água, só que essa abundância de água tem pouca disponibilidade para o uso direto por parte da população, justamente porque apenas 3% da água doce do planeta ela está disponível para o ser humano. Então, desses 3% de água que a gente tem de água doce disponível para o homem, 68,7% são águas congeladas, né? Águas que são nas calotas polares, lá no Polo Norte, Polo Sul, em áreas de montanhas. Depois a gente tem um volume grande de águas em subsolo, né? A gente tem um volume muito grande de água, um volume grande de camadas de gelo, um volume grande de água subsolo, e as águas de superfície é um volume relativamente pequeno em comparação com o que a gente tem, só que um volume que, se usado, bem usado, ele seria suficiente para abastecer o ser humano e as atividades humanas decorrentes disso aí. Dessa atividade, dessa água de superfície aqui, a gente tem em torno de 87% de águas que são disponíveis em lagos, 11% em pântanos, aí a gente tem as regiões costeiras, marinhas, que também são consideradas como pântanos, né, por causa das áreas de mangues, e 2% dessas águas estão disponíveis nos nossos rios. Bacana? Então, o que a gente tende a entender é que dentro de uma porcentagem total, uma porcentagem muito pequena, dentro do volume total, uma porcentagem muito pequena está disponível para a utilização humana, né? Por isso que a gente tem todas essas preocupações em relação às águas que a gente tem disponíveis para o nosso uso. É um volume de água relativamente grande, né? Se comparado à necessidade humana, porém,
se não usado com eficiência, a gente pode ter problemas no futuro. Então, a gente tem aqui, dentro do contexto de hidrografia, a gente tem o nosso ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico? Né? Basicamente, a movimentação que a água tem, a constante circulação da água entre a atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. A atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta Terra, a litosfera é a camada rochosa da Terra, a parte externa do planeta Terra, né? Dentro das camadas da Terra, a litosfera é a camada rochosa, a última camada da Terra, onde o ser humano vive. A hidrosfera é todo o conjunto de águas que tem no planeta, seja águas marinhas, de rios subterrâneos, e a biosfera é a camada de vida, né? É o conjunto de vidas que a gente tem na litosfera. Então, a água ela vai fazer esse movimento por todas essas esferas, né? Seja de vida, seja a esfera geológica da Terra, seja nas próprias elementos aquáticos aí. Então, a água vai fazer um ciclo constante de evaporação, condensação, chuva, alimentação de águas subterrâneas que volta para as partes mais superficiais, que evapora de novo, tal. Dentro disso, galera, a gente tem duas condições interessantes aqui. A gente tem o núcleo de condensação, eu estou colocando esses pontinhos porque são conceitos importantes de se entender. O que é um núcleo de condensação? São partículas sólidas presentes na atmosfera como sal, poeira ou fumaça, aos quais agrupam gotículas de água das nuvens. Quando se formam mais densas que o ar, ocorre a precipitação. Basicamente, o que eu tenho? Eu tenho elementos na atmosfera, elementos sólidos na atmosfera, que as águas vão se juntar a ele. Quando eles se ficam mais densos no ar, ele precipita e chove. Por que é importante entender isso? Quando a gente estuda sobre os rios voadores, que eu expliquei na Amazônia, na região norte do Brasil, por que esses rios voadores é um fenômeno tão atípico e tão anormal, né? Eu expliquei nas faixas latitudinais, em todo o planeta Terra, ali onde a gente tem a região do Cerrado no Brasil, por exemplo, em todo o planeta a gente tem uma condição de clima desértico, porque dentro da circulação da célula de Hadley, os ventos que voltariam, que retornariam das zonas de convergência equatorial, na zona de convergência intertropical ali, são ventos secos, porque eles precipitam nas regiões equatoriais por causa das chuvas convectivas. As regiões de deserto, de oceano, por exemplo, também é uma característica que é influenciada por esse núcleo de condensação. O que tem a ver? Dentro da célula de Hadley, você tem um retorno desses ventos secos, tá? Em todo o planeta. Na Amazônia, não. Beleza. Ah, mas é porque chove muito na Amazônia. Por que chove muito em decorrência da floresta amazônica, que aí entra os núcleos de condensação? Dentro das áreas de oceano, o clima, no meio de um oceano, o clima é quase que desértico. Por quê? Porque a gente tem uma evapotranspiração muito grande, só que eu não tenho núcleos de condensação no meio do oceano, porque o ar é muito limpo. Então, normalmente, essas chuvas que são formadas, essas umidades que são evapotranspiradas no oceano, elas vão cair nas áreas litorâneas, por baixar esses núcleos de condensação. A floresta amazônica tem um ar tão puro quanto o ar de um oceano. Então, dentro daquele estudo sobre rios voadores, por exemplo, existe um estudo que vai apontar que a floresta amazônica, as árvores da floresta amazônica, elas vão mandar uma toxina para o ar que vai criar esses núcleos de condensação e vai alimentar os rios voadores, né? Porque os rios voadores, eles primeiro vai acontecer a evapotranspiração no Oceano Atlântico, na parte norte, cai a chuva na floresta, aumenta essa evapotranspiração que vai trazer chuva para a região central do Brasil. Então, essa primeira chuva que cai na floresta, teoricamente, é provocada por causa dos núcleos de condensação que a própria floresta manda para a atmosfera, certo? Aí tem toda aquela questão da Cordilheira dos Andes, que vai desviar os ventos para a região central do Brasil e vai fazer com que o Brasil não tenha um deserto nessa área continental, no meio do território brasileiro, enquanto todos os outros países, nessa mesma faixa latitudinal, vai ter um deserto. Então, os núcleos de condensação são essas áreas, são essas partículas
que vai fazer com que a água condense ali, depois precipite e se transforme em chuva, certo? Aí eu tenho aqui, em relação à minha precipitação, eu tenho as áreas equatoriais, que são as áreas próximas do Equador, em todas as faixas todas essas faixas no planeta, eu tenho uma área de chuvas intensas, porque eu tenho uma área chamada de zona de convergência intertropical, onde que os ventos vão descer tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul em direção à linha do Equador e vai formar aquelas chuvas convectivas. Então, se vocês pegarem o planeta na na linha equatorial, vocês vão ver que toda a região do planeta tem uma floresta equatorial, porque é uma chuva, muita chuva. Por isso que está aqui, ó, precipitação para superar a evaporação. Eu vou ter muita água disponível nessa região do planeta. Nas áreas semiáridas, eu tenho o que se chama de débito fluvial. O que é isso? Eu tenho uma taxa de evaporação maior do que a de precipitação, certo? Então, eu vou ter nessas regiões rios sazonais ou rios temporários, como exemplo aqui, diversos rios na região do semiárido nordestino. As águas que evaporam são em maior volume do que as águas que precipitam. Então, eu vou ter alguns rios na região do semiárido correndo apenas no período de chuva, na estação do verão, na estação mais chuvosa, certo? Aí tem alguns termos aqui que eu imagino que vocês trabalham dentro de biologia, condensação, evaporação. Esse carreamento da água aqui é importante a gente entender. A gente vai falar um pouquinho de problemas em relação à utilização da água. Eu tenho que entender que a agricultura, por exemplo, a gente vai ter um número ali relativamente impressionante. Eu acho que é um número muito grande de volume de água que a agricultura vai consumir. A agricultura não, a agropecuária vai consumir na sua atividade produtiva, só que não necessariamente consumir da forma que a indústria, da forma que o ser humano consome, né? Porém, entender esse ciclo de infiltração e de retorno de água aqui é importante para compreender o impacto que a agricultura pode provocar nos recursos hídricos aí. Aí eu tenho um outro conceitozinho, que é o conceito de estresse hídrico. O que é isso, galera? É quando eu tenho uma região onde que a água disponível é menor do que a demanda necessária, né? Então, eu vou ter áreas de estresse hídrico, principalmente no norte da África, na região aqui do Oriente Médio, um pedacinho da Ásia aqui, e aqui no sul da África, por conta do meu deserto de Kalahari, certo? Nos Estados Unidos eu tenho áreas de deserto, principalmente na parte central aqui. E por que todos os Estados Unidos estão aqui? Porque aqui eu não vou ter áreas de deserto, mas eu tenho uma ocupação populacional muito intensa. No Alasca, o problema é a questão da água congelada. Então, na Europa, da mesma forma, eu não vou ter problemas por falta de recursos hídricos, mas eu tenho uma população muito grande, então os recursos que eu tenho não é suficiente para atender essa demanda. Então, são áreas consideradas de estresse hídrico. A China e a Índia, o mesmo problema em relação à população, e o Brasil está fora, apesar de a gente ter muitos problemas relacionados à água aqui. Não diretamente relacionado à disponibilidade de água, mas relacionado à qualidade dessa água ou o acesso a essa água. A gente vai discutir um pouco disso quando falar da hidrografia brasileira, né? Vocês reparam que a região centro-africana aqui, ó, que também é uma região parecida com a região norte do Brasil, que é uma região de muita miséria e muita pobreza, não tem um problema direto de estresse hídrico. Por quê? Porque a água que tem disponível, ela é suficiente para atender a população. O problema é que nessas regiões de miséria, a água está ali, mas a população não tem acesso a uma água com tratamento básico, né, que é a questão do saneamento básico. Então, isso é uma coisa de ficar atento. O estresse hídrico é uma conta relacionada à quantidade de água disponível e a quantidade necessária. Por isso que essas áreas mais áridas de deserto, elas vão se destacar. Disputas entre países envolvendo recursos hídricos, né, que não é uma coisa nova, não é uma coisa normal a gente ter países brigando e entrando em conflitos por causa de recursos hídricos. Eu tenho a Índia e o Paquistão por conta do rio Hindu, né? A Índia tem um fator agravante, que é o tamanho da sua população. Então, todos os recursos naturais
disponíveis para a população indiana vai ser pouco, porque eu tenho uma população de 1,3 bilhões de pessoas. Então, alimentar essas pessoas vai demandar muitos recursos. A China, da mesma forma, tem conflitos com o Tibete por conta do Mekong e Rio Amarelo. Esses rios têm nascentes na cordilheira do Himalaia, né? Então, esses países que ficam próximos a essa cordilheira do Himalaia vão ter conflitos por causa desses rios. A Etiópia e o Egito, por causa do rio Nilo, que é fundamental para a sobrevivência desses povos na região do deserto do Saara. Depois eu tenho a Turquia e a Síria, em conflito por conta do rio Eufrates. Também eu tenho um contexto de área desértica, área semiárida, outros da mesma forma. Depois eu tenho Israel, Síria e o Líbano, né? Aquela guerra dos 6 dias que vocês devem estudar, uma das principais razões daquela guerra é justamente o acesso ao Rio Jordão e os afluentes desse rio, certo? Então a gente tem vários conflitos na história envolvendo essas questões de recursos hídricos aí. No futuro a gente pode ter mais, se tudo acontecer como o prometido. Né? Qual é a necessidade, por que brigar tanto por causa da água? Né? E por que atualmente a gente tem uma pressão muito grande sobre o recurso hídrico? Tudo que a gente consome, tudo que a gente produz, a gente tem a necessidade do uso da água, seja para matéria-prima direta, ou seja como insumo para os bens, para produzir aqueles determinados bens ali, né? Então tem essa imagenzinha aqui sobre a água virtual, né? A água virtual é toda a água que a sociedade vai consumir de maneira direta ou indireta. Então tem a quantidade de água para produzir determinados recursos aqui, né? Por exemplo, eu tenho uma xícara de café. Para produzir uma xícara de café, eu preciso de 140 litros de água. Depois uma camisa de algodão. Por fim, eu tenho a carne bovina. Para produzir 1 quilo de carne bovina, eu vou gastar 15.415 litros de água. Quer dizer que uma vaca bebe esse tanto de água? Não. Não é que a vaca bebe esse tanto de água. É que o impacto que eu vou provocar no meio ambiente, eu vou provocar um impacto sobre esse tanto de água, sobre esses 15 mil litros de água, né? Então, dentro dessa ideia, eu tenho o conceito da pegada hídrica. O que seria isso? É o volume de água consumida e poluída durante o processo produtivo. Então, toda a água envolvida no processo produtivo vai ser contabilizada nessa minha pegada hídrica, nesse meu uso virtual dessa água, certo? Então, para eu produzir 1 quilo de carne bovina, eu tenho um tratamento com boi, eu tenho um desmatamento, eu tenho a implantação de pastos, eu tenho o pisoteamento, eu tenho a influência negativa nas minhas fontes, meus mananciais. Então, tudo isso aí vai contar como impacto no processo produtivo. Então, dentro dessa linha de consumo e de impacto, a gente consegue dividir a utilização da água em 3 setores diferentes: as áreas urbanas, as áreas industriais e a agropecuária, né? Então, eu tenho as áreas urbanas para consumir 10% de toda a minha água captada. Não quer dizer que a área urbana consome 10% da água que existe no mundo. Quer dizer que toda a água que é captada no mundo para a utilização, 10% é captada para a utilização nas áreas urbanas. Quais os impactos principais que as áreas urbanas têm sobre as águas? Eu tenho o lançamento de rejeitos nos mananciais sem devidos tratamentos, o esgoto jogado in natura, principalmente em rios que vão cortar cidades. Eu tenho um problema das ocupações de áreas de preservação, que vai provocar um assoreamento, vai acabar com minha mata ciliar, vai acabar com a dinâmica climática, que vai assorear aquele rio. Eu tenho a própria área urbana, quando a gente tem esse calçamento, essa infraestrutura instalada nas áreas urbanas de asfaltamento das ruas, por exemplo, eu tenho eu tenho uma impermeabilização do solo que vai impedir a recarga dos subsolos, certo? As indústrias vão consumir 20% da minha água captada, vão jogar rejeitos industriais nos rios, o que a Samarco fez, por exemplo, provavelmente já estava fazendo. Outras indústrias que estão instaladas no correio do rio também vão lançar rejeitos nesses rios. Uma outra atividade que é considerada atividade industrial que vai utilizar a água são as hidrelétricas.
diretamente as hidrelétricas não vai impactar os recursos hídricos, né? Eu tenho ali uma represa que eu vou usar a força hidráulica desses rios para movimentar uma turbina e vou continuar o rio com o curso normal. Então, diretamente, a hidrelétrica não vai provocar impacto nos recursos hídricos. Só que os lagos que eu vou formar para fazer essa hidrelétrica funcionar são lagos artificiais. Então, quando eu vou alagar aquela região, eu vou ter um problema social, que eu vou quebrar a minha dinâmica social daqueles lugares. Em alguns casos, como as hidrelétricas que são instaladas na região norte do Brasil, eu vou ter comunidades indígenas sendo deslocadas, o que eu vou gerar um problema social e eu vou impactar naquele microambiente ali, né? naquela dinâmica ecológica daquela região, eu vou provocar impactos também, certo? Não deixa de ser contabilizado como impacto ambiental em instalação das indústrias das hidrelétricas. E a agropecuária, que foi aquilo que eu falei com vocês, que é a atividade que mais vai consumir água captada em todo o planeta Terra. Eu vou ter um consumo muito maior em países subdesenvolvidos, porque os meus meios a minha técnica de irrigação, ela é muito mais desenvolvida nos países ricos do que nos países mais pobres. Ou seja, a otimização desses recursos captados nos países desenvolvidos, eles são feitos de maneira muito mais eficiente. Ao passo que nos países mais pobres, eu vou ter um desperdício de água muito grande. Eu vou captar água e não vou aproveitar essa água captada em sua totalidade. Se a gente for pensar isso do ponto de vista do agricultor, por exemplo, ele não vai impactar diretamente ao meio ambiente, porque a água que ele está usando na agropecuária, essa água vai ser retornada pelo ciclo hidrológico pelo meio ambiente. Então, o impacto que a atividade agrícola vai provocar nas águas, nos mananciais, ela deveria ser muito menor do que as outras formas de usar a água. Por exemplo, o ser humano também devolve a água para o meio ambiente, mas como que o ser humano devolve essa água? Contaminada, né? O ser humano, que eu digo, desculpa, as áreas urbanas também devolvem essa água pelo meio ambiente, mas como que ela devolve? Contaminada. Teoricamente, na agricultura, essa água ela é devolvida sem contaminação, porque ela é lançada nos solos, a planta vai absorver o que não precisa vai voltar para o lençol freático, e o que a planta utiliza, ela vai demandar de volta para a atmosfera por meio da evapotranspiração. Só que a gente tem um problema na atividade da agropecuária. A gente tem um problema da pecuária, que vai provocar impactos diretos ao solo com o pisoteamento dos animais, e isso pode influenciar nos mananciais, nas nascentes, e acabar com as nascentes, né, impedindo que a água consiga continuar brotando ali, de grosso modo, do subsolo. Isso é um impacto direto. O outro problema está relacionado à agricultura. A agricultura, em determinadas áreas, precisa fazer a correção dos solos com adubos químicos. Então, quando eu faço a correção dos solos com adubos químicos e eu jogo esse adubo no solo e eu jogo água posteriormente, o excesso de água da irrigação que seria levada naturalmente para o subsolo, ela vai. Só que ela vai carreando produtos químicos, e que eu posso criar uma contaminação para as minhas reservas hidrológicas. Um outro problema é que a forma errada de utilizar o próprio solo, sem a rotatividade da cultura, com o uso excessivo de máquinas, eu posso fazer com que esse solo seja compactado e a água, ao invés de ser carreada, ao invés de ir para o subsolo, ela corra de maneira superficial, né? Provocando danos aos solos e provocando um desperdício da água, porque ela não vai estar recarregando o subsolo daquela região, pode estar correndo para o oceano, por exemplo. Né? Então, assim, o impacto que a agricultura vai provocar diretamente aos recursos hidrológicos, ela deve ter essa observação. Quando a agricultura é feita de maneira mais sustentável, o impacto ele vai ser minimizado, a água é devolvida pelo ciclo hidrológico. Muito bem, falei também.
Aí eu tenho as minhas bacias hidrográficas. Quando a gente for estudar sobre a hidrografia brasileira, a gente vai ver que hoje, para gerir os nossos recursos hídricos, o governo federal não divide mais o Brasil, o governo federal, por meio da Agência Nacional das Águas, não vai dividir o Brasil mais em bacias hidrográficas para administração. Ele vai definir o Brasil, vai dividir o Brasil como regiões hidrográficas para tentar otimizar a gestão desses recursos. Mas a gente tem que saber o que é uma bacia hidrográfica. O que é, né? A gente ouve tanto falar da bacia do São Francisco, bacia do Rio Doce, bacia do não sei das quantas. O que, enfim, são essas bacias hidrográficas? A bacia hidrográfica é formada por um rio principal, os seus afluentes e subafluentes. Dentro da hidrografia, a gente só tem esses três termos: afluentes, rio principal, afluente e subafluente. Se o subafluente tivesse um outro subafluente, ele ainda seria chamado de subafluente. A gente não vai ter outras determinações para esses tipos de rios. Então, todo esse conjunto de água, ele vai formar uma bacia hidrográfica. Por isso que quando, por exemplo, eu quero fazer uma política de preservação de uma bacia hidrográfica, eu vou em rios secundários e tenho que fazer esse trabalho também, porque esses rios secundários que vai abastecer um rio principal, né? Então, a gente tem uma imagenzinha aqui sobre alguns conceitos referentes a bacias hidrográficas. A jusante é o sentido que o rio percorre até a sua foz, a montante é o sentido contrário, até a sua nascente. A nascente é onde o rio começa, aí eu tenho o curso superior, curso médio e o curso inferior. O curso superior, a gente tem um rio com características chamadas de juventude, é onde que eu vou ter a formação da calha do meu rio. Normalmente, quando você vai analisar uma bacia hidrográfica, você percebe que a calha do rio, a parte mais profunda do rio, elas são formadas na parte do curso superior, é onde que o rio ele é mais jovem, ele é mais forte, ele é mais caudaloso. Os processos erosivos nesse curso superior, eles vão superar os processos de deposição, ou seja, o rio vai cavar, né, geologicamente mais aquele ambiente, onde vai ter a calha mais profunda do rio. Quando eu vou chegar no curso médio, também chamado de maturidade, eu vou ter um processo de carreamento desses sedimentos. Quando eu vou carrear esses sedimentos, eu vou criar as áreas de meandros, que são as curvas de rios, onde nessas curvas eu vou ter a deposição de sedimentos. O curso inferior, que é a fase de velhice do rio, é onde eu vou ter um processo de sedimentação maior do que o processo de erosão. Então, nessas áreas, é comum a formação, por exemplo, de solos aluviais, de regiões que, quando tem enchentes, eu vou ter uma deposição de sedimentos em uma área mais ampla. Para exemplo disso, galera, se vocês pegarem, por exemplo, as reportagens do Rio Doce, quando teve o derramamento de rejeitos pela Samarco, vocês vão perceber que a área afetada lá no início, a área, né, territorial, as margens dos rios, afetada lá no início, ela vai ser maior do que a região de Linhares. Por quê? Porque se eu tiver uma enchente, quando eu tenho enchentes no Rio Doce, qual é a região que eu tenho uma maior área territorial de alagamento? É justamente essa área daqui de Linhares para baixo. Quando o rio vem alagando Colatina, vai alagando Governador Valadares, a área de alagamento é menor, porque a calha do rio é mais profunda. Quando vai chegando em Linhares, eu tenho uma deposição de sedimentos muito maior, esse rio ele vai espalhar, né, pelo território. Por isso que aquelas regiões imensas de alagamentos que a gente tem aqui, quando tem aquelas grandes enchentes. Não sei se vocês se lembram da enchente de 2013, por exemplo, que essa água do Rio Doce alagou uma área imensa, porque a gente tem um processo de deposição muito grande de sedimentos aqui, né? E vai fazer com que essa água desse rio ela vai se espalhar em uma área territorial maior. A calha do rio é menos profunda também. Muito bem. Os rios eles vão ser classificados por três tipos diferentes, né? Por três critérios diferentes. Quanto à drenagem desses rios, quanto ao regime e quanto à sua foz, certo? Então, a gente tem aqui a classificação quanto à drenagem.
eu tenho a drenagem exorreica. O que é a drenagem exorreica? É quando o rio ele segue o fluxo do oceano. Ele vai desaguar no oceano. Os rios brasileiros, quase que em sua totalidade, têm uma drenagem exorreica. Eles vão desaguar no Oceano Atlântico. O que é uma drenagem endorreica? Endo vem de dentro, né? Endoscopia vem por dentro, então vai para dentro. São rios que vão desaguar em lagos ou mares de interior, e esses mares não têm saídas para o oceano. Muito comum não, é comum na hidrografia do continente africano você encontrar rios endorreicos. Lá a gente vai ter a formação lacustre, a formação de lagos no interior do continente, o que não é muito comum para o território brasileiro. Aqui a gente quase não vai ter a formação de lagos, beleza? Depois a gente tem os rios arreicos, são rios que não apresentam estrutura definida, são comuns em regiões áridas, por exemplo. Esses rios, eles podem simplesmente desaparecer em determinados momentos do seu curso, seja pela infiltração, seja pela evapotranspiração. Eles vão perdendo força e não tem um destino pré-definido, certo? Depois o rio criptorreico, que é o rio, ele vai criar um sumidouro na região nossa do semiárido, chamava de sumidouro, ou seja, ele vai correr para umas áreas subterrâneas. Normalmente, eles vão fazer o depósito dos recursos hídricos em aquíferos, né? A gente vai ver que no Brasil a gente tem 2 aquíferos imensos aí. Essa drenagem criptorreica ela vai acontecer em terrenos cársticos. O que é um terreno kárstico? É de formação de calcário, né? Calcário, o terreno de calcário é um terreno mais poroso, mais solúvel. O calcário é o tipo de rocha mais solúvel. As áreas de caverna, por exemplo, vocês já devem ter visitado, todas as áreas de caverna tem ou já teve um rio no fundo da caverna, né? Porque essas áreas vão ser moldadas pelo curso de água, né? São áreas formadas por rochas de calcário, que são solúveis. E outra forma de classificar um rio é pelo seu regime, né? O seu regime, o seu abastecimento das águas. O rio ele pode ter um regime pluvial, que é onde que o seu volume de água está associado ao volume de chuva. Os rios de volume pluvial, normalmente, eles vão depender da quantidade de chuvas de determinadas regiões. Os rios de regiões tropicais, normalmente, eles têm também um regime pluvial. Em época de verão, você vai ter uma incidência de chuva maior. Os rios de regiões equatoriais, eles têm um canal fluvial de grande vazão. Por quê? Porque eu tenho um volume de chuva nessas áreas equatoriais durante o ano todo. Os rios das regiões tropicais, eu vou ter cheias durante o verão e vazantes durante o inverno, por causa da quantidade de chuva que vai ser maior nas épocas de verão. Analisa, por exemplo, o território brasileiro. Né? Os rios que são provenientes das regiões centrais do Brasil de clima tropical, eles vão ter um período de cheia diferente do período de vazante. Vão ter essas... da mesma forma que o clima tem uma época de chuva, uma época de seca, os rios vão oscilar em épocas de enchente e em épocas de vazante. Os rios de regime subtropical, eles vão ter canais com cheias em um curto período de tempo, que é o período do verão, e as chuvas vão ser bem distribuídas durante a estação. Então, a oscilação entre cheias e de enchentes e vazantes vai ser menor do que as regiões de clima tropical. Canal. Canal. Nas regiões de semiárido, eu vou ter rios intermitentes ou sazonais, que é comum aqui na região do semiárido nordestino. A letra C e V, meu computador está sem a tecla, por isso que às vezes falha. Normalmente falha C e a V. Os rios nival estão relacionados aos derretimentos de neve em áreas montanhosas. Por exemplo, o rio Indu, o rio Amazonas, eles estão relacionados ao derretimento de neve
em áreas montanhosas. É diferente, por exemplo, dos rios periglacial, que vão estar relacionados ao derretimento das neves nas regiões polares. Os rios nivais, normalmente eles têm um volume de água mais constante, porque esse derretimento de neve ele vai seguir uma constância durante o ano inteiro. Já os rios periglacial, eles vão oscilar em períodos do ano que vão descongelar ou não a neve daquela região. Isso tem a ver com aquela inclinação do eixo terrestre. As áreas polares vão ter 6 meses do ano voltadas para o Sol e 6 meses do ano contra o Sol, né? Então, esse é um período de derretimento das neves das áreas glaciais. E a gente tem rios de regime misto, que vão sofrer influência da chuva e do gelo. O rio Amazonas, por exemplo, é um exemplo de rios com influências mistas. Ele é abastecido tanto pelo derretimento do gelo da Cordilheira dos Andes, quanto abastecido pelos seus afluentes das regiões tropicais do Planalto Central brasileiro e também das regiões dos planaltos das Guianas. O rio Amazonas, a gente vai ver direitinho amanhã, ele tem ele tem a parte superior, né? Desculpa, ele tem duas margens, a margem direita e a margem esquerda. A margem direita são abastecidas pelos afluentes da região do Planalto brasileiro e a margem esquerda abastecida pelos afluentes dos planaltos das Guianas. Os planaltos das Guianas estão na faixa equatorial e os planaltos brasileiros na faixa tropical, né? E são rios com características diferentes quanto ao relevo também, né? Eu vou falar de maneira mais específica do Brasil, sobre os rios de planaltos e de planícies. Esses cursos de água, galera, pode ser classificado também quanto a sua foz. Eu tenho 3 tipos de foz: a foz em estuário, a foz em delta e a foz mista. O que seria uma foz em estuário? É uma foz onde os rios se desaguam de forma aberta em um único canal. É a forma mais comum que a gente tem nos rios brasileiros. A gente tem pouquíssimos rios que são em delta, né? A foz em estuário é como se for, não sei se alguém já foi na foz do Rio Doce, aquilo é um estuário, é um único canal aberto para o oceano. A foz em delta, eu tenho formando vários rios, né? Vários canais para desaguar no oceano. Eu vou ter uma deposição de sedimentos muito grande nessas regiões de delta, e eu vou ter as formações de pequenas ilhas fluviais, né? Vão formar as ilhazinhas fluviais ali. Talvez o delta mais famoso que eu tenho seja o delta do Parnaíba, lá na região do Piauí. Muito famoso. Quem nunca visitou o delta do Parnaíba, vale a pena dar uma visitada aí. E o rio a foz mista é quando eu tenho o desague das águas em vários canais, sendo que um vai sobressair em relação aos demais. Eu vou ter um canal principal e canais pequenos adjacentes. É uma foz de rio mista, que o único que existe no mundo dessa forma é o rio Amazonas, né? A foz do rio Amazonas, ele é classificado como uma foz mista. Bacana? Então, assim, esses são basicamente os conceitos principais que a gente vê em hidrografia, né? Um pouquinho do ciclo hidrológico, um pouquinho dos regimes de rios, de abastecimento desses rios, quanto à sua classificação em relação ao tipo climático, né? Você vai ter uma variação de níveis de água, de quantidade de água, quanto à foz. Então, basicamente, esses conceitos que a gente estuda em hidrografia. Eu coloquei no final outros temas relacionados. Por que eu coloquei isso? Porque pode ser temas que a gente não tem conceitos pré-estabelecidos, mas pode ser tema de discussão e pode eventualmente até ser cobrado de vocês uma redação. Como, por exemplo, a diferença do aproveitamento hídrico nos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, né? Como que você tem esse aproveitamento, né? Israel, por exemplo, que é um modelo de país para o aproveitamento de recursos hídricos, ele vai desenvolver essas técnicas e tecnologias em relação à água justamente por conta da sua escassez.
Quando a gente fala em irrigação, por exemplo, no mundo, Israel é o melhor modelo de irrigação que a gente tem no mundo, entre outras tecnologias voltadas para a água, como a dessalinização de água, o reaproveitamento de água. Então, entender essas relações entre o aproveitamento dos recursos hídricos e o nível de desenvolvimento tecnológico e econômico dos países, eu acho bem interessante vocês criarem uma intimidade com esse assunto. A outra coisa, galera, é o acesso à água potável, né, nas populações de diferentes níveis de desenvolvimento econômico. Por quê? Porque, conforme eu falei no início da aula, na região norte do Brasil, eu tenho mais de 80% dos recursos hídricos disponíveis no Brasil estão na região norte do Brasil. E é onde eu tenho a menor taxa de população com acesso a saneamento básico no Brasil. Então, não quer dizer que eu tenho um recurso disponível, que a população tem acesso a esses recursos, né? Então, é um outro tema que a gente precisa entender. A região subsaariana, por exemplo, na África, deixa eu voltar aqui no mapinha de hídrico, a região subsaariana, por exemplo, na África, essa região aqui, ó, eu tenho uma floresta tropical equatorial, que é a floresta do Congo, onde eu tenho um recurso hídrico extremamente disponível para a população, mas uma galera aí vai morrer de problemas relacionados a saneamento básico. Por quê? Porque a galera não tem acesso à água tratada. São populações que muitas vezes se desenvolvem às margens dos rios, no mesmo rio que ela lança os seus dejeitos, os seus dejetos sanitários, elas usam a mesma fonte de água para o abastecimento humano, né? O que é um problema relacionado ao nível de desenvolvimento econômico. A outra coisa é o aproveitamento da água como via de transporte de riquezas. A gente tem um continente europeu, por exemplo, a Alemanha, que vai constituir as suas indústrias, as suas grandes áreas econômicas, às margens do Rio Ru. Eu tenho os Estados Unidos, na região do Manufacturing Belt, no Nordeste dos Estados Unidos, aproveitando a região dos Grandes Lagos para se desenvolver economicamente. Ao passo que no Brasil, eu tenho a disponibilidade de muitos cursos hídricos, né? Apesar de no Brasil ter uma predominância de rios de planaltos, mas eu tenho uma grande quantidade de rios no Brasil que poderiam ser aproveitados para o transporte de mercadorias, de riquezas, e promover a integração regional, a integração nacional através dos rios, eu não tenho esse aproveitamento. Então, essa relação entre recursos hídricos e desenvolvimento econômico em todas as esferas, eu acho bem importante vocês se familiarizarem, até por uma eventual elaboração de uma redação que pode cobrar essas questões aí. Beleza? Tá. Eu não sei se eu tinha feito outra aula dessa forma, com esses termos descritos ao invés de slide, galera. Eu acho isso melhor do que slide. Se vocês preferirem os slides, depois vocês me dão um feedbackzinho lá. Eu vou corrigir aquela palavrinha que ficou errada e vou disponibilizar esse material para vocês no grupinho de WhatsApp. Amanhã a gente vai ver sobre a hidrografia brasileira e algumas características sobre as nossas regiões hidrográficas, né? A gente tem umas regiões principais, as outras secundárias. A gente vai ver as nossas regiões hidrográficas aí. Bacana? Vocês têm alguma perguntinha? Show de bola. Galera, fica com Deus. Até amanhã. Estamos no aguardo aqui. Se vocês preferirem fazer slides, ao invés de fazer dessa forma também, vocês me dão um toque lá no WhatsApp, lá, que aí eu faço os slides ao invés de fazer esse material. Assim, eu imagino que vocês podem anotar, talvez seja melhor. Então, até amanhã. Então, fica com Deus. Até a próxima aula.